Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chances claras para os dois lados, muito equilíbrio e um lance polêmico. Muita coisa pra gente falar, né? Os destaques do primeiro jogo da final da Copa do Brasil a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica, o Brasileirão tá na reta final, jogos emocionantes e assim que terminam as partidas, você corre pro OneFootball para conferir os melhores momentos, os highlights, os melhores lances em altíssima resolução, na palma da sua mão, na tela do seu celular, sem custar absolutamente nada. Nem precisa ficar procurando por aí, corre pro OneFootball que vai estar lá. Além de notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o teu time do coração. Barbada, né? Então faz o seguinte, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, você baixa agora o OneFootball e serve para qualquer celular. Bom, eu já vou começar pelo lance polêmico, porque eu sei que ele vai nortear todas as discussões durante uma semana. Vai se falar muito nisso, em arbitragem, em favorecimento para lá ou para cá, qual será o time da arbitragem da próxima quarta-feira no Maracanã, porque realmente o Corinthians se sentiu prejudicado com um lance de pênalti não marcado aos 36 minutos do segundo tempo, quando a bola bate no braço de Léo Pereira, o zagueiro, e o Braulio da Silva Machado, o árbitro de Santa Catarina, de frente para o lance, decide por não marcar. O VAR checa, como checa todos os lances, mas não solicita revisão, ou seja, concorda com a decisão de campo. Um lance divergente, interpretativo, polêmico, bem discutível, e é sobre tudo isso que eu queria falar. Porque a gente pode até entender que foi ou que não foi. Eu acho realmente um lance difícil. E se você for pesquisar por aí, numa rápida passagem pela rede social, eu já vi que as divergências, elas são assim, inclusive antagônicas, né? Tem gente que acha um absurdo marcar e tem gente que acha que é muito, muito, muito pênalti. Inclusive comentaristas de arbitragem divergem. Esse é o grande problema. Porque o critério da nossa arbitragem, ele inexiste. A gente já viu 800 pênaltis desses sendo marcados. E aí, quando numa final de Copa do Brasil você não marca essa penalidade, é claro que há discussão, né? Inclusive o Corinthians foi eliminado de uma Copa do Brasil por aquele lance com o Lucas Piton, lembra? Que o braço tá para trás, ele tá de costas, bate ali, pênalti, e o Corinthians acabou eliminado. O mesmo Corinthians que agora poderia ter tido um pênalti, mas não teve. Foi pênalti, gente. Na minha opinião, foi pênalti. Eu fiquei na dúvida no início, por isso que eu falo que o lance é difícil, tá? Porque eu não sabia exatamente em que momento do braço, sendo recolhido, a bola tinha tocado. O Léo Pereira visivelmente tenta recolher o braço. Só que se ele recolhe o braço, se ele consegue recolher o braço e a bola bate nele, quando o braço está para trás, não é pênalti. O problema é que não deu tempo. Não deu tempo. O Léo Pereira está recolhendo o braço realmente, mas esse braço ainda está aberto quando a bola bate ali. E, portanto, o pênalti deveria ter sido marcado. O mais grave nisso tudo é que o Braulio, que eu até, por reconhecer a dificuldade do lance e entender que na velocidade do jogo, no campo, você tem dificuldade para tomar uma decisão por ali, o que eu discuto é o VAR não ter chamado o Braulio para uma revisão. O protocolo diz que o VAR só chama o árbitro quando ele identifica um erro. Mas como nós estamos falando de um lance totalmente discutível e interpretativo, eu acho muito ruim o VAR ter decidido sozinho. Ele ter tomado a decisão sozinho. E como sabemos, a nossa arbitragem é muito insegura, provavelmente o Braulio ficou esperando o VAR. A gente sabe que os árbitros fazem isso, a gente pode achar certo ou errado, mas os árbitros fazem isso, porque no jogo a coisa acontece muito rápido. E provavelmente o Braulio, que optou por não marcar o pênalti ali naquele momento, ficou esperando. O VAR não chamou, ele pensou, acertei. E se o Braulio chegou agora em casa, viu o replay e falou, rapaz, eu devia ter marcado esse pênalti. O VAR não deu esse direito para ele. O Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina também, que estava no vídeo. Ele não permitiu que o Braulio visse o lance no monitor. O VAR não serve, ou não deveria servir, para uma segunda interpretação. O árbitro de campo interpreta ali, e se o árbitro de vídeo concordar ou não, se ele não concordar, ele chama. Se ele concordar, segue o jogo. Mas é um lance tão discutível que o Rodrigo tem que ter tido muita convicção para não chamar o Braulio para pelo menos fazer uma revisão.
o braço do Léo Pereira está aberto. Existe uma explicação dada ao presidente do Írio Monteiro Alves que me preocupa. O presidente do Corinthians foi para a entrevista coletiva pós-jogo e disse que a explicação dada pelos árbitros é que bateu na barriga antes. Primeiro, eu não vejo esse toque na barriga. Segundo, na última atualização da regra, isso foi retirado da regra, em que a bola bate no corpo e retira a infração. Não. A bola bater em qualquer outra parte do corpo, seja cabeça, tronco, barriga, qualquer parte, e depois no braço, ainda a análise tem que ser se o braço está em posição natural ou antinatural. O braço não está estendido, mas ele também não está junto ao corpo. Ele está aberto. E se ele está aberto, interrompendo a trajetória da bola, ou pelo menos fazendo uma ação de bloqueio, é pênalti. O pênalti deveria ter sido marcado. Vai ser discutível, vai ter gente que vai achar que foi, que não foi e tudo mais, e a gente vai discutir isso a semana inteira. Na minha opinião, foi pênalti. Agora vamos falar do jogo. É um jogo muito equilibrado, em que as chances mais claras foram do Flamengo. Inclusive com um domínio no segundo tempo. O Flamengo rodou a área do Corinthians, trocou passes bem ao seu estilo, e se tivesse numa noite mais inspirada de Arrascaeta, que esteve um pouco apagado, talvez o Flamengo até saísse com a vitória. Mas o futebol é muito relativo, né? O Cássio fez um milagre no chute do Gabigol, a queima-roupa. Ele defende em 2 tempos ainda. A sensação que eu tive é que ele ia defender e a bola ia pro gol, ela não vai. Uma pancada. Ali o Cássio salva o Corinthians, como salva também num chute a média distância, como conta com a sorte num chute do Davi Luiz em que a bola explode na trave. Então o Flamengo teve chances para fazer o seu gol. O Corinthians também. No primeiro tempo, o Flamengo ainda teve mais 2, embora o Corinthians tenha terminado com mais finalizações. Mas o Pedro e o Gabigol tiveram chances e quem fechou o espaço deles? Cássio. Brilhante. O Cássio fez mais um partidaço. Se o jogo terminou 0-0, muito por conta do Cássio. E por conta de um outro jogador que eu já vou citar. Mas o Corinthians também teve suas chances, especialmente com Yuri Alberto. No primeiro tempo ele arranca 45 metros com a bola à sua frente dominada. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil. Ele tem um arranque, uma explosão e uma qualidade absurda esse centroavante. E ele fez tudo certo. Ele limpa o Davi Luiz e aí surge um Thiago Maia das profundezas do gramado, de um universo paralelo. Que jogo fez o Thiago Maia, e essa bola dele foi um milagre, foi quase uma defesa do Cássio, foi um negócio absurdo, porque o Yuri corta o Davi, estava pronto para finalizar e aparece o Thiago Maia. Depois, o Yuri tem outra chance no segundo tempo, em que ele escapa pela ponta direita, arranca e centroavante é isso. Ele limpou, chutou, ela masca no Davi Luiz, quase escapa do Santos, mas ele pega. Depois o Giuliano, numa enfiada do Fábio Santos, maravilhosa por dentro, em que ele limpa o Davi Luiz, fica de frente, Léo Pereira salva. A defesa do Flamengo foi bem. Bateu cabeça em alguns momentos, mas pouquíssimos momentos. O Flamengo tem esse problema, né, de algumas falhas individuais. Teve um chute até acho que é do Davi Luiz em cima do Thiago Maia, ou do Léo Pereira, que a bola sai pela linha de fundo, assim. Aconteceu, mas assim... não a ponto do Corinthians ficar com uma bola limpa para poder aproveitar. O Corinthians teve dificuldades, é claro que teve. O Flamengo não jogou no seu ápice, mas ao mesmo tempo é um time que sabe se defender, sabe sair bem com a bola. O Fagner cercou muito bem o Pedro. O Pedro, até comentário do Pedrinho, que eu estava acompanhando na transmissão, o Flamengo faz muito essa bola longa do Santos diretamente para o Pedro para fazer o pivô. Ele não ficou no Gil. Ele ficou no Fagner, porque ele é mais alto que o Fagner, e o Fagner foi bem em vários duelos. O Fagner conseguiu vencer boas disputas com o Pedro, e mesmo assim, o Pedro ainda encontrou espaço no primeiro tempo para servir o Gabigol, e aí o Cássio apareceu para fazer a defesa. O Arrascaeta não estava no seu... mas ainda assim, quando ele pega a bola, é um jogador sempre muito perigoso. O Rodinei não ofereceu tantos espaços assim como deveria, mas que adianta, né? O Corinthians não tem um jogador para aproveitar esses espaços, como o Pedro Henrique do Inter fez isso no último jogo. O Vitor Pereira optou por escalar o Adson, na única dúvida que tinha no time titular. E eu até fiquei torcendo, tomara que o Adson jogue pelo lado esquerdo. Porque para muitos o Roger Guedes joga por ali, mas não joga. O Roger Guedes não joga mais pelo lado esquerdo, ele não é mais um ponta esquerda, ele joga atrás do Yuri Alberto, ele joga colado no Yuri Alberto, ele joga buscando o jogo, ele joga vindo pegar a bola nos pés do volante, ele flutua, ele é um jogador muito mais móvel, ele não é um ponteirinho esquerdo como era. O Adson só joga bem do lado esquerdo,
profundidade. Então ele poderia explorar as costas do Rodinei, não no lado direito, em que ele não fez nada. Errou muito em tomada de decisão, ele e Duqueiroz. Atuações individuais péssimas, terríveis, inseguras, insuficientes, inócuas, que não tinham sentido algum. E você deixar o time por um tempo pela tua convicção, eu entendo. Agora, não mudar no intervalo, não mudar com 10 minutos, não mudar com 15, e aos 24 você tira os dois principais jogadores do time, aí é pra ir embora. Não dá pra entender. O Vitor Pereira explicou, ou tentou explicar na entrevista coletiva, dizendo que gosta muito dos dois, mas gosta mais do Corinthians. Não me convenceu, porque eu sei que o Renato Augusto estava cansado, o que me preocupa, porque ele foi preservado do fim de semana e saiu aos 24 minutos do segundo tempo. O Renato jogou muito, o Renato joga muito. O Renato era o suspiro técnico do time no meio-campo. Era o cara que conseguia sair de 3 marcadores, era o cara que conseguia fazer a bola circular, que fazia com que o Corinthians tivesse um pouco mais de posse. Esse era o Renato, que conseguia fazer arremates a média distância, ainda que passassem ao lado da trave, sem muita efetividade, do jeito que a gente sabe que o Renato coloca essa bola na gaveta e tudo mais. Não foi o caso hoje. Mas em algum momento ele podia fazer isso. No banco de reservas é que não dava. Então não dá para tirar o Renato Augusto com 24 minutos. O Renato não precisa nem correr. O Renato pode ficar parado lá organizando o time. O Renato, você passa uma mensagem ao ter o Renato os 90 minutos. Ou que seja, que tirasse ele com 35, 40 se ele não aguentasse mais, não aos 24. Tirar o Renato Augusto naquele momento do jogo, passou a seguinte mensagem pro Dorival Júnior. Opa! Ele tá tirando o melhor do time. Dá pra ganhar. Futebol é feito disso também, gente. De mostrar força. E o Vitor Pereira mostrou fraqueza. Porque quando ele tira o seu principal jogador por, teoricamente, não conseguir suportar fisicamente, quem que ele põe no lugar é o Matheus Vital, que não entrou mal. Mas vamos combinar, gente. Não há no banco de reservas do Corinthians jogador similar a Renato Augusto. O mesmo vale pro Roger Guedes. O mesmo vale para o Roger Guedes, que é um cara envolvido, abnegado, que corre o campo inteiro. Como que você tira o cara com 24 minutos? É um cara que pode resolver também até o minuto final, cansado ou não, mesmo com dificuldade de encontrar espaços. Depois o Corinthians teve alguns contra-ataques e o Yuri Alberto teve que fazer tudo sozinho, porque não estava mais o Roger Guedes. Então, assim, injustificáveis as substituições do VP. Não entendi. E aí só depois, aí ele coloca Ramiro, coloca o Mosquito, e eu fiquei pensando, o Duqueiroz e o Adson demoraram tudo isso para sair. Mais de 30 minutos do segundo tempo. E aí quando ele vai tirar o Du, ele tem o Maicon no banco. E o Ramiro entrou bem, tá? Vem entrando bem. Eu até defendi o Ramiro como titular no lugar do Adson. Mas ele tinha o Maicon. O Maicon é um jogador técnico. Ele joga, ele corre, ele chega na frente. Ah, mas ele tá voltando de lesão. Mas ele já entrou uns minutos no fim de semana e eu não tô pedindo o Maicon titular. Era pra entrar 15 minutos finais. Não dava. Então por que foi pro jogo? Por que foi relacionado? Pra assistir o jogo lá de baixo? Não, cara, não dá. O VP tem pouquíssimos recursos técnicos no seu banco. Hoje ele tinha jogadores, ele não tinha nenhum jogador pra mudar o jogo. Ele tinha o Juliano, ele tinha o Matheus Vital, ele tinha o Ramiro, ele tinha o Mosquito, ele tinha o Giovani, ele tinha o Lucas Piton. Mas ele tinha o Maicon. O Maicon, talvez, no banco de reservas, fosse o jogador mais diferente. Que não é um artilheiro, que não vai fazer gols e tal, mas que poderia dar uma segurada mais na bola, um toque mais refinado, uma enfiada de bola, uma cobrança de falta, sei lá. Mas o Maicon não entrou. Enfim, e aí o Corinthians teve que se segurar. Porque o segundo tempo foi uma pressão, olha, terrível da equipe do Flamengo. É um time chato, é um time enjoado, é um time que toca bem a bola, é um time que chega, e eles chegam com muito poderio ofensivo. E chegaram e quase marcaram o gol nessas bolas que eu falei que o Cássio tirou, a bola bateu na trave, enfim, tudo mais. Ficou no 0-0. Mas o Corinthians também teve as suas oportunidades. Como eu disse, com o Yuri Alberto no primeiro, no segundo tempo, as mais claras foram do Flamengo. De resto, achei um equilíbrio, um jogo em que qualquer um poderia ter saído vencedor, porque o futebol tem disso, né? Às vezes a bola na trave não entra de um time, às vezes um chute do meio da rua do outro time entra, né? Mas em termos de valências,
você teve maior posse do Flamengo, você teve um jogo organizado do Corinthians, com algum perigo na sua chegada lá na frente e chances mais claras da equipe do Flamengo. O Flamengo é um time, segundo o espião estatístico do GE, que tem uma média de marcar fora de casa mais de um gol por jogo. Ou seja, o Corinthians conseguiu inverter essa lógica. O Flamengo sempre marca gols fora de casa. E eu falava aqui, o mais difícil para o Corinthians é que o Flamengo não faça pelo menos um gol na Neoquímica Arena. Não fez. E o Corinthians, durante toda a temporada, passou o seu 20º jogo sem ser vazado. Porque nisso o Corinthians é bom. Conseguiu se segurar, soube sofrer, sobreviveu, foi pro Maracanã. E agora vem o problema, né? Se por um lado o Flamengo não vai ter o João Gomes, que foi amarelado, para muitos poderia ter sido expulso numa pegada que ele dá no Fagner, e pela letra fria da regra poderia mesmo, mas também o Braulio deixou de aplicar alguns cartões para jogadores do Corinthians, então eu acho que ali ele tentou, enfim, compensar. Mas o João Gomes acabou suspenso e eram vários pendurados, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e o João Gomes. O João Gomes não joga a final, mas o Dorival Júnior tem Arturo Vidal, que inclusive entrou no segundo tempo já para prepará-lo para a grande decisão. Se por um lado o Flamengo não vai ter o João Gomes, por outro o Corinthians tem um retrospecto horroroso fora de casa. Na temporada é 34% de aproveitamento. Perde muito, ou no máximo empata os seus jogos. É muito difícil do Corinthians vencer fora de casa. E o adversário é o Flamengo no Maracanã. Só isso. Que tem a sua qualidade absurda, vai jogar diante da sua torcida e uma vitória simples lhe dá o título. O Corinthians vai precisar se superar mais uma vez. Vai precisar recorrer à sua história de superação, de garra, de tentar uma vitória, né? Não se sabe de qual forma, ou levar para os pênaltis e, enfim, contar com o gigante, que é realmente decisivo, mas o Santos também é um baita goleiro. Então, qual a estratégia do Corinthians para esse jogo no Maracanã? Qual a estratégia do Flamengo? Os próximos vídeos vão contar isso. Nesse primeiro capítulo, equilíbrio. Os dois sobreviveram, especialmente o Corinthians, porque foi mais, digamos, ameaçado, mas conseguiu resistir ao empate e chega vivo no Rio de Janeiro. O que vocês pensaram a respeito desse jogo? Para mim, o craque dessa partida chama-se Gil. O Gil foi um monstro. O Gil foi um absurdo. Ele ganhou por cima, ele ganhou por baixo, ele não perdeu um duelo contra qualquer que seja. Ele foi um gigante, foi enorme. Fábio Santos foi bem, Balbuena foi bem, Fagner foi bem, mas o Gil foi inacreditável. Fausto Vera fez um bom jogo, o Dudu destoou. O Adson não conseguiu jogar, o Yuri Alberto fez o que pôde e o Vitor Pereira errou nas substituições. O resumo é esse. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!